Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um hatch 100% elétrico que mudou completamente o mercado brasileiro. E eu não estou falando desse nicho só dos elétricos. Esse aqui é o BYD Dolphin EV, o carro que destruiu a concorrência e fez até carros a combustão ficarem mais baratos. Hoje a gente vai conferir tudo sobre esse modelo 100% elétrico da BYD. Vamos falar de desempenho, consumo de energia, recarga, acabamento, equipamentos, preço. Vamos comparar com os concorrentes para a gente descobrir se ainda vale a pena levar para casa o BYD Dolphin elétrico. Como vocês bem sabem, eu sempre começo falando de design, mas antes de tudo eu quero pedir aqui para vocês, já deixa o seu like aqui embaixo, porque esses conteúdos que a gente faz no canal dão muito trabalho, levam muito tempo, muita dedicação e são completamente gratuitos para vocês. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e também mais do nosso trabalho para outras pessoas. Então essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar pra gente. Ao longo da avaliação, caso você não goste dela, é só você retirar o seu like. Fechou? Vamos lá então falar de design. O carro tá bem sujo aqui, mas eu já falo disso para vocês. Começando aqui na dianteira, ele tem uma carinha bem simpática, né? Ele tem paralamas bem alargados que fazem uma carinha mais bochechuda, digamos assim. Eu particularmente gosto, acho bem bonito esse carro. Aqui na grade a gente tem esse detalhe com algumas linhas em direções diferentes. A única coisa que eu não gostei muito é que essas linhas não são simétricas, né? Então olha a diferença desse lado aqui para esse lado. Para quem tem toque pode acabar incomodando um pouquinho. Símbolo da BYD em cromado também acho bonito. Aqui a gente tem um filete em LED que é iluminado somente quando você liga a lanterna. Isso que vocês estão vendo aceso é o DRL. Câmera na dianteira, a gente vai listar todos os equipamentos depois também. Aqui embaixo é a única entrada de ar que a gente tem, já que em cima é totalmente fechado. E reparem que não temos faróis de neblina. Onde seriam eles, tem um acabamento em black piano, que ficou bem bonito também. Já esses detalhes em laranja, que são um pouco polêmicos, né? Como chama atenção, tem muita gente que não gosta. Eu particularmente gostei, mas saibam que é somente quando o Dolphin está equipado nessa cor Dolphin Grey, que inclusive eu acho que é perolizado, porque brilha bastante, bem bonito. E antes da gente falar sobre o conjunto de iluminação, vale a gente citar que esse é o primeiro carro da BYD no Brasil a adotar a linha Ocean, ou seja, ele é baseado em animais marinhos e coisas aquáticas, né? Então alguns detalhes espalhados pelo carro são inspirados em um golfinho. Aliás, essa é justamente a tradução do nome Dolphin. Agora sim, falando do conjunto de iluminação. Ele é 100% em LED aqui na dianteira. Isso aqui é o DRL que está ligado. Como eu falei, a parte da grade liga somente quando a lanterna está ligada também. Mas a gente tem farol baixo e farol alto em LED e até mesmo a seta que fica nessa espécie de garra, digamos assim. Mas como eu falei, não tem faróis de neblina. E um detalhe sobre essa iluminação, que quando você dá seta, ele infelizmente apaga o DRL. Eu acho que não precisava, porque a seta não fica tão próxima, né? E como ela também em LED, ela ilumina muito bem. Ele apaga para não ofuscar a seta, digamos assim, mas acho que não teria necessidade. Quando a lanterna está ligada, ele apenas diminui a intensidade do DRL para então piscar com mais vigor a seta. Acho que poderia ser assim sempre, né? Fica mais bonito. Quando você está somente com o DRL ligado e dá uma seta, dá a impressão de que o DRL desse lado queimou porque ele se apaga, né? Vamos aqui para as rodas, que estão bem sujas, como vocês podem notar. Porque, pessoal, aqui no canal a gente testa os carros por uma semana e testa de verdade. Então a gente pegou bastante terra com ele nesses dias. Então é só poeira mesmo, mas fica aqui esse design bem sujo. A traseira ali tá pior ainda. Mas vamos lá. Ela tem um desenho um pouco mais fechado, que ajuda até mesmo na aerodinâmica. Eu particularmente gosto. É um acabamento em black piano com esse prata aqui em volta, né, diamantado. Acho bem legal. E os pneus aqui são medida 195/60 aro 16. Os pneus são chineses ainda, há quem tenha uma certa preocupação, mas não vi problema nenhum ao dirigir esse carro em relação aos
pneus. Retrovisor aqui, ele tem uma característica um pouco mais arredondada, mas ele tem um repetidor de seta aqui na lateral, reparem, só nessa pontinha aqui. Não é feio, fica bonito, mas quando você olha um pouco mais aqui da dianteira, você não consegue enxergar o repetidor de seta piscando. Tudo bem que aí tem a seta dianteira, mas quando dessa posição frontal você consegue ver também o repetidor de seta, aumenta ainda mais a segurança, fica mais visível. Agora o legal, como ele fica bem aqui na pontinha, você consegue ver ele piscando de dentro do carro. Então às vezes você olha para o retrovisor e vê que você esqueceu a seta ligada, alguma coisa nesse sentido, e aqui de trás ele fica também bem visível. E esse retrovisor ele tem ainda aqui embaixo luzes de cortesia, além dessa câmera, porque esse carro tem sistema 360 graus. E essa luz de cortesia serve também para iluminar aonde a câmera vai projetar a imagem, né? Então tem uma dupla função. Reparem nesse vinco aqui que eu acho também bem bonito aqui na lateral. Embaixo segue aquele detalhe em laranja que, como eu falei, é exclusivo dessa cor cinza. Maçaneta, achei bem bonita, mas não gostei muito das funções dela. Vocês podem já ver que a chave presencial tem um botãozinho aqui. Depois a gente fala dessas funções. Como eu falei, a roda traseira tá ainda mais suja, né? Usamos bastante o carro. O arco dos vidros aqui é naquela espécie de borracha, aquele preto convencional, não tem uma moldura diferente. Coluna B aqui também, acho que poderia ser em black piano, ficaria mais bonito, mas é em plástico preto comum também. Aqui já na parte de trás a gente tem um black piano, seguindo aquele mesmo padrão de desenho da dianteira, que lembra até umas escamas de peixe, digamos assim, né? Gosto bastante desse visual um pouco diferente do carro. Antena do tipo Shark, né? Do tipo tubarão. E aqui atrás a gente segue de novo com aqueles elementos em laranja, aqui um pouco mais pronunciados, eles são mais largos, né? Tem dos dois lados. Temos aquele refletivo aqui embaixo, com um detalhezinho do lado que eu acho bem bonito também. Nomezinho EV, aqui o adesivo do canal, obviamente. E o Dolphin aqui desse lado, com um golfinho, inclusive. Achei bem bonito esse emblema. Vamos falar então do conjunto de iluminação. Vocês estão vendo aqui aceso é a luz de lanterna. Vamos até fazer uma sombra aqui para vocês perceberem, ó. Eu acho ela bem bonita. A BYD fala que é inspirada em golfinhos pulando, né? Então tem essa espécie de onda aqui que eu acho que fica um charme muito legal. Agora, essa lanterna, apesar de muito bonita quando ela está iluminada, infelizmente ela não fica sempre ligada. Você realmente tem a chave ali da lanterna, aí sim ela se acende. Acho que poderia ser igual nos carros da Stellantis, né, mais atuais, que assim que você liga a ignição, ele liga a lanterna traseira como se fosse um DRL, porque essa lanterna realmente muda o visual do carro, fica bem legal. E ela é quase 100% em LED, então a gente tem aqui, como eu falei, lanterna, luz de freio, luz de ré que fica somente do lado direito. A gente tem esse nicho aqui também do lado esquerdo, mas aí é para lanterna de neblina. A única coisa que é do tipo convencional incandescente é a luz de seta. Pelo menos ela tem um formato bonitinho, não acho ela tão simples, mas bem que poderia ser LED também. Brake light, felizmente ele tem, e também é em LED, bem bonito. Agora, vocês estão sentindo falta de alguma coisa aqui atrás? Tá com tanta poeira que eu não sei nem se vocês percebem muito bem, mas tá faltando aqui o limpador do vidro traseiro, que esse carro não tem, por incrível que pareça. A gente tem aqui 3 sensores de ré e ali abaixo a câmera de ré, que também faz parte do sistema 360 graus. Aqui é integrado na lanterna, como acontece, por exemplo, na Porsche, a gente tem Build Your Dreams, ou seja, construa seus sonhos, que é o nome da marca, né? É a sigla BYD. Há quem goste, há quem não goste. Eu particularmente acho legal essa escrita inteira, né, ao invés somente da sigla. Vamos falar de conjunto mecânico, se bem que como é um carro 100% elétrico, não é tão mecânico assim, né? Notem que o capô aqui é bem pequeno, ele tem aquele sistema de abertura que você não precisa destravar aqui, você puxa 2 vezes lá dentro e daqui na frente é só levantar. Ainda na varetinha, não tem muita acústica, afinal carro elétrico, então nem produz barulho de motorização. Ele faz sim um barulhinho que depois a gente vai falar para vocês na hora do test drive, mas não exatamente de motorização. Aqui na frente você tem ali embaixo o sistema elétrico de motorização e tudo mais. Vocês já podem ver que ele é posicionado na dianteira, então esse carro é somente tração
dianteira, que você tem líquido de arrefecimento, carros elétricos também tem isso, para você colocar a água ali no limpador, e a bateria de 12 volts, que os carros também têm, além da bateria de alta tensão. Mas vamos lá ao que interessa. Como eu falei, esse carro tem um motor elétrico dianteiro e ele rende 95 cavalos a 15.000 rotações. Ah, mas o carro elétrico não tem torque e potência instantâneos? Bom, não exatamente. Alguns sim, mas algumas montadoras informam rotações para essa potência máxima. No caso aqui da BYD, 15.000 RPM. O que acontece é que o motor elétrico ele consegue chegar a rotações mais altas muito mais rápido do que um motor a combustão. Então, enquanto em um carro convencional você precisa encher o motor e esperar ele subir a rotação para você ter a potência máxima, aqui ele chega quase instantâneo, ele sobe realmente muito rápido. E o torque aqui é de 18,3 kg/metro e a BYD nem informa a rotação. Então eu imagino que ele seja praticamente instantâneo também. Não são números grandes, eu preciso concordar com vocês, mas o torque é interessante. A proposta desse carro é urbana, apesar de a gente ter pegado a estrada com ele, a gente fez o teste de viagem. O ideal para esse carro é realmente a utilização aqui na cidade. Então esses 95 cavalos, eles são baixos, digamos assim, eles não empolgam muito, mas para usar na cidade é mais do que suficiente. E o mais importante aqui em áreas urbanas é o torque. E o torque de 18,3 é, por exemplo, mais forte do que um Polo 170 TSI, que tem 16,8 de torque. Um pouco abaixo do Polo 200 TSI, que tem 20,4, por exemplo, assim como os motores da Fiat. Então é um torque realmente muito bom, com essa vantagem de ser praticamente instantâneo. Mas a gente vai mostrar o desempenho na prática na hora do test drive. Também é importante a gente dizer que esse carro tem uma versão Plus, essa aqui não tem um nome específico, ela é chamada tecnicamente de, se eu não me engano, GS 180 EV. A versão Plus, ela muda a motorização, segue também aqui na dianteira, mas com 204 cavalos e 31,6 de torque. Uma diferença bem expressiva em relação a essa configuração de entrada. E se estamos falando de um carro 100% elétrico, não podemos deixar de citar o conjunto de bateria de alta tensão. Esse carro utiliza a bateria Blade LFP, ou seja, lítio ferro fosfato. Ela tem uma capacidade de 44,9 kW, enquanto a versão Plus tem 60,4, então mais uma vez uma boa diferença. E só para vocês entenderem um pouquinho melhor as diferenças entre essa bateria para uma NMC, que seria níquel manganês cobalto, a LFP, principalmente essa Blade aqui da BYD, ela é mais segura. Você tem vídeos da própria montadora perfurando a bateria e nada acontece, não pega fogo, não explode, ela é realmente bem segura. Mas qual que é o problema dela? Tudo tem um ponto positivo e um ponto negativo. E a questão aqui negativa é que ela tem uma menor densidade energética. Isso significa que, se você pegar duas baterias do mesmo tamanho, uma LFP e uma NMC, a NMC consegue armazenar mais carga mesmo tendo o mesmo tamanho. A densidade energética dela é maior do que essas feitas de lítio ferro fosfato. E por ser um modelo 100% elétrico, a recarga acontece através de um carregador. E a entrada fica aqui no bocal direito. Isso eu gosto bastante, porque a gente dirige na direita, né, na faixa da direita. Então, quando você vai estacionar, fica mais fácil você colocar um carregador aqui. Em casa mesmo, por exemplo, tinha uma tomada bem próxima, então facilita bastante. Alguns carros, além de ficar na parte traseira, fica lá do outro lado, como a gente viu, por exemplo, no Volvo C40. E aí, às vezes, você tem que parar na contramão da vaga só para conseguir carregar. Aqui no Dolphin você não tem esse problema. O bocal de carregamento aqui é AC do tipo 2, mas aqui embaixo você tem o CCS do tipo 2, então aqueles carregadores maiores que eles usam essas duas entradas para conseguir fornecer mais potência. Mas aqui a gente tem um certo probleminha, digamos assim, porque de acordo com as informações que eu encontrei, você tem uma capacidade máxima em AC, ou seja, corrente alternada, de somente 6,6 kW. Então mesmo que você coloque um carregador mais potente na tomada AC, ele vai limitar a 6,6. Muitos carros têm nessa entrada AC de corrente alternada,
potência máxima de 11 kW. Então é um ponto negativo aqui do BYD Dolphin. E a maioria dos carregadores gratuitos que a gente encontra em shoppings e outros estabelecimentos, eles têm na casa de 7,4 kW. Então você ainda vai carregar aqui um pouco mais devagar. Agora, já em DC corrente contínua, usando o CCS do tipo 2, você tem uma potência máxima de 60 kW, que também não é muita coisa. Já melhora muito, mas ainda é um número baixo. Só para efeito de comparação, não que eles sejam concorrentes, muito pelo contrário, mas o C40 Ultimate P8 que a gente testou aqui no canal tem 150 kW de potência máxima em corrente contínua. Pessoal, o problema do Brasil hoje na questão de carro elétrico é justamente o carregamento. Eu passei uma semana aqui com o BYD Dolphin e eu consegui utilizar somente uma tomada 220 volts. Essa unidade que a gente está testando veio com carregador portátil, eu vou mostrar depois lá no porta-mala para vocês. Porém, de série a BYD está dando o wallbox que você instala em casa. Como a gente não comprou o carro, eu tive que usar a tomada 220 mesmo, que quebra um baita de um galho. Eu não carreguei nenhuma vez em carregadores rápidos, mas claro que se você for ter o carro, você precisa ter um wallbox em casa, senão você vai passar muito sufoco com qualquer carro elétrico, não somente com o BYD Dolphin. E numa tomada 220 volts 20 amperes, ele estava carregando aproximadamente 2,4 kWh, ou seja, a bateria tem 44,9, você levaria aí umas 22 horas, até um pouquinho mais, para conseguir carregar de 0 a 100% da bateria. Então realmente demora muito, mas como eu fico muitas vezes em casa trabalhando, editando os vídeos para vocês e tudo mais, eu deixo ele carregando e aí ajuda bastante a aumentar a autonomia. Vale a gente dizer também que dá para você ativar na central multimídia uma opção de travar o carregador quando o carro está trancado. Então, se você não ativar essa função, você consegue retirar mesmo com o carro travado. Agora, se ativar, ele trava aqui o carregador e você só tira ele abrindo o carro. Inclusive, aqui ele mostra para vocês que para você tirar o carregador, você destrava o veículo pela chave 2 vezes. E aí, caso você não retire o carregador dentro de 30 segundos, ele vai travar novamente por questão de segurança. E o legal também é que o Dolphin tem uma tecnologia bidirecional que ele consegue, através de um adaptador, usar a bateria como fonte para até 2,2 kW. Então você consegue ligar, por exemplo, uma cafeteira, um notebook e outros equipamentos externos. Mas isso comprando um adaptador que é vendido separadamente, não é de série. Não é uma função assim muito útil que a gente usa no dia a dia, mas interessante ter. E para a gente falar de desempenho, primeiro precisamos citar o peso. Esse carro pesa 1.405 quilos, o que pelo porte dele, já que ele é um carro, digamos que compacto, mas ele tem um porte generoso, não achei muita coisa, até porque as baterias são bem pesadas, né? Um carro comum tem na faixa ali de 1.200 quilos, ele tem 200 quilos a mais, que provavelmente são da bateria, então tá tudo certo. Agora, uma decepção, a capacidade de reboque, segundo eu encontrei no manual, 0, não é permitido pela BYD o reboque aqui no BYD Dolphin, então fique atento a isso. Se você utiliza muito o carro para puxar, por exemplo, um jet ski, até uma carretinha mesmo, alguma coisa nesse sentido, cuidado, porque o Dolphin não permite esse tipo de utilização. Agora sim, falando de desempenho, segundo informações da própria BYD, a gente tem um 0 a 100 em 10,9 segundos, que para um carro com somente 95 cavalos é um desempenho excelente. Como eu falei, o torque praticamente instantâneo ajuda muito. Agora, a velocidade máxima é limitada em 160 km por hora. Alguns sites da BYD oficiais divulgam 150 como velocidade máxima, mas posso dizer para vocês que eu testei e realmente é 160. E ela é limitada eletronicamente, um pouco para preservar a bateria, tanto em questão de carga quanto em questão de vida útil, mas eu acho que poderia sim ter uma velocidade um pouquinho maior, quem sabe uns 170. Agora, esse carro tem uma função no painel de instrumentos que você consegue fazer um 0 a 100 com ele. Vamos testar isso na prática. Mostrando rapidamente aqui no painel, a gente vai falar isso depois para vocês, mas ele tem aqui a função, o Acceleration Timer, para a gente fazer o 0 a 100. Tem que colocar no modo Sport, tá? Já coloquei aqui no modo Sport. Vamos conferir então como que é o 0 a 100. 3, 2, 1, pé no fundo. Vamos ver, hein, pessoal.
12,3 segundos ele fez aqui. E vamos lá de novo, vamos tentar fazer aqui a largadinha estolada. Ó, demora um pouquinho mesmo, viu, pessoal? 100, fizemos em 12,4. Então a gente pode ver, primeiro a gente fez em 12,3, agora em 12,4, então realmente fica um pouco acima do 0 a 100 em 10,9 segundos que a BYD informou. Ainda assim, para um carro desse porte, não é ruim. Pessoal, desculpem pelo barulho, mas continuando aqui, vamos falar de autonomia. O Inmetro divulga para esse carro 291 km com uma carga completa de bateria. Porém, vale lembrar que o Inmetro pega o ciclo de testes EPA, o americano, e aplica uma redução de até 30%. Então ele é bem conservador. Isso significa que, na prática, você passa com uma certa facilidade desses 300 km. Pelas contas que eu fiz em relação ao consumo que a gente teve, já vou falar inclusive de consumo, ele faz tranquilamente no mínimo uns 310, 315. Mas andando de forma bem tranquila na cidade, você faz 350 para mais, tá? Em algumas ocasiões chega a fazer 360, quase 400 km. Então tudo depende do jeito que você vai andar. O Inmetro é pessimista, mas ele de certa forma garante que pelo menos os 291 você vai fazer. E a versão Plus, segundo o Inmetro, tem autonomia de 330, então fica uns 40 km a mais de acordo com o Inmetro. Agora falando de consumo, na cidade eu fiz com ele entre 12 e 13 kWh a cada 100 km, o que é um consumo legal para um carro desse porte. E vale lembrar que a gente fez um vídeo dedicado ao consumo urbano desse carro, você pode conferir no link aí da descrição, e nesse percurso padrão do canal GT Autos tem um vídeo completo aí, mas adiantando para vocês, a gente fez um pouco mais do que o normal, 14,5 kWh a cada 100 km com o ar ligado. Lembrando, o ar ligado no carro elétrico gasta até mais em comparação com o carro a combustão, porque ele está atrelado diretamente à bateria de alta tensão. Na estrada a gente não conseguiu testar muito bem, porque esse carro tem um probleminha ali no painel de instrumentos, que só tem um trip que dá para você resetar, e mesmo assim ele ainda mostra os últimos 50 km. Então é uma coisa que a gente vai reclamar daqui a pouquinho, mas na estrada eu não consegui testar muito bem para vocês. Mas posso dizer que ele faz tranquilamente ali seus mais ou menos 17 kWh a cada 100 km. Então o consumo na estrada é um pouco mais alto, como normal de todos os elétricos. Aproveitando essa parte um pouco mais técnica do vídeo, vamos falar de suspensão. Aqui na dianteira ele traz independente do tipo McPherson, bem comum em praticamente todos os carros. E na traseira, como não é um carro de luxo, um carro um pouco mais caro, ele traz suspensão do tipo eixo de torção, também bem convencional. Ele tem os freios a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira, e eles têm um sistema de limpeza automática em dias de chuva. Então, quando ele detecta que está chovendo, ele encosta levemente a pastilha no disco para eliminar a água. Ele faz isso de vez em quando para garantir que quando você for precisar de uma frenagem mais agressiva, ela seja mais eficiente. Aproveitando para falar de plataforma e produção, esse carro utiliza a base e-Platform 3.0, que é desenvolvida especialmente para modelos 100% elétricos. É a mesma, por exemplo, do Yuan Plus, que também é um SUV elétrico da BYD vendido no mercado brasileiro. E esse carro, lembrando, ele é produzido na China e importado para o Brasil. A BYD comprou a fábrica que era da Ford em Camaçari, na Bahia, e pretende começar a produzir carros elétricos nacionais muito em breve. Mas essa planta em Camaçari ainda está no processo de construção e adequação para produzir então nacionalmente os modelos da BYD. A parte boa é que os chineses constroem bem rápido, né? Então muito em breve veremos esse carro sendo produzido em solo brasileiro. Por enquanto ele é importado da China. E vamos aproveitar ele aqui de lado para falar de dimensões. Vamos fazer um breve comparativo com o GWM Ora 03, que é o maior rival desse carro no mercado brasileiro atualmente, e também com o Renault Kwid E-Tech, que é um segmento um pouco diferente, mas que já custou o preço que esse carro custa hoje, apesar de ter reduzido o preço
justamente por causa do Dolphin. Como eu falei, ele mexeu bastante no mercado, a gente vai falar dos preços depois, mas a gente vai fazer um comparativo com o Kwid também, só para vocês terem uma ideia da diferença de proporções. O Dolphin, nessa versão de entrada, ele tem 4,12 metros de comprimento, enquanto o Hora 03 tem 4,23 e o Kwid tem somente 3,73. De largura aqui são 1,77. A gente pediu informação com os retrovisores para a BYD, mas até o momento de gravação desse vídeo não tivemos um retorno, infelizmente. Já o Hora 03 tem de largura 1,82 e o Kwid praticamente 1,58. A altura aqui no Dolphin 1,57, no Hora 03 é um pouquinho mais de 1,60 e no Kwid exatamente 1,50. O entre-eixos, aqui sim uma grata surpresa, 2,70. É um entre-eixos, por exemplo, de um Toyota Corolla, de um sedã médio, da época dos hatches médios também. Então, apesar de ser relativamente compacto, ele tem um entre-eixos de hatch médio. Já o Hora 03 é um pouco menor, tem 2,65 e o Kwid é muito menor, tem 2,42 somente no entre-eixos. Apesar de não ser um SUV ou um crossover, vale a gente citar também alguns números de capacidade off-road, digamos assim. Logicamente esse carro não vai enfrentar um off-road pesado porque é tração dianteira, mas esses dados que eu vou falar para vocês influenciam, por exemplo, nesse tipo de uso que a gente fez em uma estrada de terra. O vão livre aqui é de 12 centímetros, o Hora 03, para vocês terem uma ideia, é um pouquinho mais alto, tem 13,5. Aliás, é consideravelmente mais alto, tá? Porque 1,5 centímetros faz bastante diferença no vão livre. Ângulo de entrada aqui na frente, 17 graus, não é muita coisa. O ângulo de saída lá atrás, 23 graus, que também não é muita coisa, mas já é um pouco melhor. Mas eu posso dizer para vocês que comigo esse carro não raspou nenhuma vez. Claro, sem exagerar, né? Sem passar muito rápido por lombadas e valetas. Mas apesar dele ser um carro um pouco mais baixo, não raspou com facilidade em nenhum momento durante essa semana de testes. O ângulo central, eu também pedi para a BYD, ainda não responderam, assim como a capacidade de imersão. Ou seja, o quanto ele pode imergir em um trecho, por exemplo, alagado. Esse aqui é o interior do BYD Dolphin. Vamos conferir como que é o acabamento? Vocês podem ver o seguinte, a maior parte é em plástico duro, mas adianto para vocês que é um acabamento de ótima qualidade. Aqui, por exemplo, nessa parte de baixo, a gente tem essa espécie de, vamos dizer que um vinil, um couro sintético, talvez. Eu só não gostei muito do desenho, porque para mim lembra aquelas cortinas de banheiro, sabe, mais ou menos. Então eu não gostei muito disso, acho que poderia ter um design um pouquinho mais bonitinho, um desenho mais legal. Aqui a gente tem na esquerda, primeiro o detalhe aqui também inspirado no oceano, né? Das saidinhas de ar ali para desembaçar o vidro. Aqui sim a saída de ar convencional no formato redondo. Virando aqui você abre ou fecha e para direcionar é bem simples. Gosto bastante dessa saída. Essa parte aqui é em plástico convencional, mas é um prata bem bonitinho também. Aquele vinil, como eu falei, vem aqui embaixo. Temos um porta-objetos pequeno, cabe, por exemplo, acho que uma carteira pequena. O vinil ele continua atrás do painel de instrumentos, botão de partida, que a gente já fala dele. A outra saída fica aqui. O legal é que você consegue refrigerar a central multimídia, se você quiser, você joga ela para cá. Outra aqui e mais uma lá no fundo, seguindo o mesmo padrão. A gente tem aqui em cima acabamento também plástico duro, mas aqui já vem aquela espécie de vinil, aquele couro que eu falei para vocês. Segue esse acabamento aqui na frente, mas aqui ele não é muito macio. Aqui você percebe que ele é um pouquinho mais acolchoado. Aqui ele é um pouco mais simples, ele é mais no plástico mesmo. Saidinha do alto-falante do Twitter. Uma maçaneta no estilo bem diferente, lembrando a barbatana de um golfinho, né? Afinal, esse é o Dolphin. Aqui sim um plástico duro, mas com uma textura que eu achei bonita, num tom mais claro, né, mais perto de um branco, um creme. Aqui sim também um couro com a costura laranja, acho bem legal. Peça em plástico num acabamento mais escurecido, parecido com esse aqui do painel. Um pequeno porta-objetos que serve mais como uma alça para você puxar a porta. Vidros elétricos nas 4 portas, mas eu já preciso fazer uma crítica. Reparem que só o do motorista tem o símbolo A. Por quê? Para descer, todos eles são automáticos, mas para subir eu tenho que segurar todos
com exceção do motorista. Ele é o único que sobe automaticamente também. Não entendi o porquê disso. Trava das portas, retrovisor, infelizmente não tem o tilt down lá no lado direito, ou seja, quando você engata ré, ele não abaixa o espelho. Você tem que fazer isso manualmente se você preferir. Também não tem rebatimento elétrico. Aqui abaixo, logicamente, aqui também é plástico duro, saída do alto-falante mais escura, um porta-objetos aqui, que infelizmente não cabe uma garrafa de 1,5 litro. Quase cabe, se fosse um pouquinho maior caberia. Muita gente fica brava comigo porque eu reclamo disso nos carros onde não cabe, mas pessoal, hoje em dia é mais comum, principalmente quem faz academia, andar com essas garrafinhas bem grandes de água, né? Fora que numa viagem, que você toma mais água durante o percurso, é muito melhor você deixar a garrafinha na porta do que ter que deixar ela jogada pelo chão do carro de um lado para o outro. Então é um pequeno detalhe que faz bastante diferença. E sendo de 1,5 litro, você coloca até uma de refrigerante se você preferir. E reparem nesse acabamento que é parecido com esse da porta aqui, porém no tom mais escuro. Achei bem bonita essa porta, gostei bastante. Logicamente eu vou falar da central multimídia para vocês daqui a pouquinho, mas antes vamos mostrar esse porta-objetos aqui embaixo. Inclusive repare que essa parte do console ela é meio que flutuante, né? Você não tem uma base aqui para segurar. Tem esse porta-objetos aqui que cabe muito bem um celular. Gostei bastante dele porque ele também cabe, por exemplo, até a GoPro que eu estou usando para gravar. Você põe um controle de portão, ele é bem útil, né? Porque ele fica mais alto, mais fácil o acesso. Aqui, transmissão, olha que diferente. Para baixo você coloca em D, um toquinho você coloca em neutro e segurar para cima você engata a ré. E o parking fica aqui do lado, ó. Aí quando você clica aqui, ele já puxa também o freio de estacionamento eletrônico, que eu já falo para vocês. Aqui do lado você tem modos de condução, você alterna entre o modo Eco e o modo Sport, que ele avisa ali no painel, a gente já vai mostrar para vocês. E aqui o modo neve, então são 3 modos de condução. Não existe um modo normal, tá? Ou é Eco, ou é Sport, ou o modo neve. Você tem que escolher entre esses 3. Como a gente não tem neve no Brasil, aqui você pode usar em pisos escorregadios, por exemplo, uma grama molhada, algo nesse sentido. Aqui é para você alternar entre os 2 modos de regeneração de energia. Então, Standard e Larger, ou seja, o modo convencional e um modo um pouco mais avançado, digamos assim, que ele vai aumentar essa frenagem regenerativa. E como eu já expliquei para vocês diversas vezes, esse carro ele recarrega além da recarga com um carregador. Assim que você alivia o pé do acelerador, ele inverte a rotação do motor elétrico para transformar a energia cinética em energia de movimento, ou seja, ele consegue recarregar um pouquinho da bateria. Quando você pisa no freio também, ele usa pouco, inclusive as pinças de freio. Ele primeiro inverte a rotação, e aí o carro vai perder um pouco de velocidade por conta disso, mas recarrega um pouquinho a bateria e economiza também as pastilhas de freio. E aqui você muda a intensidade dessa regeneração. Se você deixar no Larger, ele vai frear um pouco mais o carro. Eu gosto porque não chega a ser um one pedal. O one pedal eu acho bem chato. Pisca-alerta, todos os botões aqui você tem esse acionamento um pouco diferente, né, para cima. Modo automático do ar-condicionado para desligar ou ligar a ventilação. Desembaçamento dianteiro. Botão de volume também bem diferente aqui, mas pelo menos tem um botão físico. E também serve como um botão para você desligar ou ligar a central multimídia. Já que a gente citou algumas funções do ar-condicionado, vamos falar sobre ele. Reparem que praticamente tudo a gente tem que fazer aqui na central multimídia. Então você está aqui, por exemplo, na tela inicial, fazendo alguma coisa. Você tem esses atalhos aqui embaixo. Então você clica aqui, ele vai para a tela do ar-condicionado. E você tem aqui, desligar ou ligar a ventilação, modo automático, o compressor do ar-condicionado em si, modo máximo do ar-condicionado para ele gelar o máximo possível, desembaçador dianteiro, desembaçador traseiro, incluindo os espelhos, ao que parece, recirculação de ar, e aqui você deixa somente a ventilação. Aqui você regula para onde ele está saindo, se você quer para o motorista, para o vidro, algo assim. Apesar de 2 temperaturas aqui, ele é um ar-condicionado digital de simples zona, tá? Ele pode ver que ele muda as duas ao mesmo tempo. E aqui embaixo você mexe na ventilação.
Em configurações, vamos ver o que temos. Ó, ele já vem aqui para as configurações do ar-condicionado. Você consegue colocar para ele reduzir automaticamente a ventilação durante chamadas, recirculação de ar automática ao estacionar. Vamos até pedir informação para evitar que os gases do escape do automóvel entrem na cabine. Porém, esse carro não tem escapamento. Curioso, né? Como é um carro elétrico, ele não emite gases poluentes, né? Ao menos enquanto ele está funcionando. E aqui você pode configurar também a função de partida remota da climatização pela chave. Então você seleciona quanto tempo ele vai ficar ligado, ou ainda colocar no modo do ar-condicionado automático em econômico ou em conforto. Mas qual que é a parte chata disso? Vamos mostrar para vocês. Vamos simular que eu esteja aqui no Android Auto. Estou aqui no Android Auto, quero mexer na ventilação, seja na potência da ventilação ou então na temperatura. O que eu faço? Aqui não tem comando físico nenhum para isso. Então eu tenho que vir aqui, sair do Android Auto, clicar aqui para poder mexer no que eu quiser em relação ao ar-condicionado. Isso é muito chato. Quando você está usando alguma função aqui na central multimídia da própria dela, então vamos, por exemplo, colocar aqui em música, aí você tem um atalho aqui embaixo. Então clicou, ele abre esse modo aqui para você. Se você clicar aqui, ele abre a tela inteira. Aí sim fica prático, apesar dos comandos físicos sempre serem melhores, né? Mas se você estiver no Android Auto, você tem que sair toda vez para mexer na ventilação. E isso de longe foi uma das coisas que mais me irritou nesse carro, assim como eu comentei no Haval H6 que tinha esse mesmo problema. Agora, eu achei que o funcionamento não é muito barulhento, felizmente, mas eu acho que ele poderia ter um pouquinho mais de precisão. Seguindo aqui abaixo, não sei se vocês vão conseguir perceber, mas ele tem uma iluminação ambiente em azul. Ó, ali dá para ver um pouquinho. Tem esse porta-objetos que você consegue fechar, isso eu acho muito legal, ele tem um bom espaço também. Entrada USB do tipo C, entrada para SD card, USB do tipo A e tomada 12 volts de 120 watts. Bem legal essa parte aqui. Reparem que o console tem aquele acabamento em cinza, assim como ali em cima. 2 porta-copos. Aqui o freio de estacionamento, como eu falei, quando você põe dele, solta automaticamente. Colocou em P, ele aciona automaticamente, mas você pode fazer isso manual também. Então para cima você aciona, para baixo você desaciona o freio de estacionamento. Aqui a função auto hold, então se você deixar ela ativada, ele vai segurar o freio do carro até você pisar no acelerador. E aqui para você desligar o controle de estabilidade e tração. Mas tem um detalhe, acima de 80 km por hora ele religa automaticamente. Aqui a gente tem um nicho muito bom, por exemplo, para você colocar um celular. Infelizmente não tem o carregador por indução integrado, bem que poderia, mas se eu não me engano o Dolphin Plus tem a versão de topo. Só não lembro se ele é nessa região aqui, mas é um espaço realmente muito bom para você colocar, até porque ele fica um pouco escondido. Apoio de braço aqui, ele é fixo, não tem ajuste de profundidade nem de altura, e infelizmente essa peça não abre. O que a gente tem, é até um pouquinho complicado de mostrar porque eu sou grande, mas a gente tem aqui embaixo um outro nicho. Agora, como eu falei, apesar dele ser grande, tem um difícil acesso, então acho que seria mais útil você conseguir abrir esse apoio de braço e, em vez de ter um nicho ali embaixo, ele ter um espaço como se fosse um baú para você guardar as coisas. Vamos falar dos bancos. Eu particularmente acho eles muito bonitos, parecem inclusive de um carro mais caro, são totalmente revestidos em couro e são muito confortáveis, eles são bem macios, esse couro é de boa qualidade, apesar dele esquentar um pouco fácil, então às vezes você sente que o banco tá pegando fogo, mas isso é uma característica comum do couro, né? Ele tem nessa versão aqui, esse interior aqui mesclando o branco, que é puxado um pouquinho para um creme, com alguns detalhes mais escuros e outros detalhes em laranja. Eu particularmente acho bonito, pode ser que você não goste, mas esse carro tem sim outras opções de cores para o interior e para o exterior. Eu vou falar isso para vocês assim que a gente for falar de preços. Porta-luvas tem um espaço bem legal, mas não tem iluminação e muito menos refrigeração. Uma pena, né? Tá um pouco escuro, mas o detalhe legal é que a gente tem um ganchinho aqui, ó, que você consegue inclusive guardá-lo, que suporta até 3 quilos. Então você pode colocar, por exemplo, uma bolsa ou alguma coisinha que não pode ficar rolando aqui pelo chão do carro. Vamos aqui ligar o painel de instrumentos para mostrar para vocês. Vou clicar aqui, ó.
nada acontece. Sabe por quê? Eu não consegui ligar a parte somente de acessórios desse carro, aquele primeiro estágio da ignição. Num carro a combustão, você liga primeiro a parte elétrica, né? Então ele liga os periféricos, né, multimídia, painel, os faróis e tudo mais, para depois você ligar o carro no segundo estágio. Nos carros com botão de partida, você clica uma vez, ele aciona, segurando no freio, ele liga o motor. Tudo bem que esse carro é elétrico, então ele não vai, de fato, ficar com aquela motorização ligada fazendo barulho e consumindo muito combustível. Mas, por outro lado, ele aciona o DRL, então às vezes você só quer mexer na multimídia, fazer alguma coisa nesse sentido, e você precisa ligar o carro inteiro. Isso é muito chato. Até na multimídia, você mesmo clicando aqui, ela não liga enquanto o carro não estiver ligado. Como vocês podem ver, o carro ele tem uma animação assim que você liga, tanto no painel quanto na central multimídia. Mas vamos lá para as funções. Vamos lá então primeiro para esse volante. Eu acho ele um pouquinho grande, mas eu gosto dele, porque ele tem um couro de boa qualidade, tem um design bonito, base achatada. As costuras acho que poderia ser em laranja, já que todo o interior do carro é. Nome BYD aqui no centro, também bonitinho. Comandos do controle de cruzeiro, mais conhecido como piloto automático. E aqui cabe uma crítica. Quando você seta a velocidade, ele não mostra no painel qual velocidade que está setada. Ou seja, ele está funcionando, ele está programado, por exemplo, no 50, mas você olha no painel e não sabe qual velocidade que ele está programado. Não dá para entender o porquê disso. Aqui um atalho para as câmeras 360 graus. Aqui o que todo mundo adora. Você clica, tem a rotação da central multimídia, que não faz muito sentido, até porque ela não gira no Android Auto. Vou falar melhor para vocês depois. Desse outro lado, para você fazer chamadas, comandos de voz em português, inclusive. Para você mexer no painel, trocar o modo de mídia, ou seja, passar de rádio para Bluetooth, etc. Passar as faixas, e aqui o botão de volume, que também serve como um Enter, quando você está mexendo no painel, ou então para silenciar o som. Esse volante só tem ajuste de altura, não tem de profundidade. Isso me incomodou bastante. Não entendo porque um carro desse valor, desse porte, não ter isso. Vamos então ao painel de instrumentos. Já vou mostrar para vocês o modo esporte, ó. Mudando aqui, ele muda ali embaixo, só pisca o vermelho lá em cima e muda até aqui a base da central multimídia. Faz até uma animação bem bonitinha, mas é só isso, tá, pessoal? Não muda mais nada. Poderia ter um layout diferente. E esse painel ele tem uma tela de 5 polegadas, o que até dá uma boa visualização, mas é bem pequeno. Poderia ter pelo menos 7, né? Ficou devendo, infelizmente. O que eu não gosto desse painel é que ele é muito simples e ele não está completamente traduzido para o português. Graças a Deus não é em chinês, mas tem muitas coisas ainda em inglês. Poderia ter mudado já para o português brasileiro. Então a gente tem aqui abaixo o trip A, que a gente clica aqui, ó, na haste de seta. A gente já rodou 377 km com o carro, odômetro total, e aqui o último trip que eu resetei. Tem o trip A e o trip B, isso é legal. Agora, trip de consumo de viagem e tudo mais, só tem um que dá para você resetar. Então, para mexer no painel, primeiro você clica aqui, aí ele abre aquelas setinhas ali, e aqui você usa para passar para cima ou para baixo. Então você tem velocidade média, se você quiser deixar sem nada a informação. O total que você não consegue resetar de consumo. Esse aqui você consegue sim resetar, mas reparem que ele fala ali, PES 50 km. Ou seja, ele está calculando dos últimos 50 km. Então, pelo que eu notei, mesmo que você ande mais do que isso e não resete, ele vai considerar somente os últimos 50. Pelo menos dá para resetar, mas só tem isso, tá, pessoal? Não tem um trip B, não tem um trip C, e esse mesmo, como eu falei, ainda não é muito completo. Você tem também o horário aqui, o tempo, né, de condução, mas ele coloca em 1.2 horas. Então você tem que ficar fazendo uma conta. Ele não fala, por exemplo, 1 hora e 20 minutos. 1.2 horas já não é 1 hora e 20 minutos. Então você tem que ficar fazendo a conta para entender quantos minutos você andou. E você tem aquele modo lá do 0 a 100 que eu mostrei para vocês. Do lado aqui ele mostra sempre a carga da bateria, atualmente com 82%, e uma autonomia que é um pouco otimista, tá? Com esse nível de carga, ele está informando 335 km, mas isso você faria com 100% da carga.
Com 82% não vai fazer tudo isso. Na central multimídia você consegue inclusive alterar do ciclo CLTC, que é o ciclo europeu, para o ciclo NEDC, que é o chinês. Porém, ambos são mais otimistas em relação ao mercado brasileiro. No Brasil ele vai acabar gastando um pouco mais. Vai ser melhor do que a média do Inmetro, mas não tão boa quanto essa aqui. Não achei ela muito real. E eu cliquei sem querer para rotacionar a multimídia aqui. Desse lado você tem um medidor de energia, então ele mostra o quanto você está gastando ou regenerando a energia, como eu falei naquele modo de regeneração. Aqui embaixo o Standard, ele fala daquele modo também de regeneração que você pode trocar. O OK significa que o carro está ligado, que você pode partir, e o Sport ali do modo de condução. É só isso, não tem visualização do painel. O que você consegue fazer é aqui pela central multimídia colocar o modo claro, aí ele vai mudar aqui também, mas de contrário não tem mais nada, tá pessoal? É realmente muito simples esse painel, não gostei disso, ficou devendo mais coisas. Aqui na parte de cima vocês podem ver que o teto é em preto, detalhe do airbag aqui com um símbolo em chinês. Puxando aqui para baixo você tem um porta-documentos, tem o espelhinho com tampão e tem iluminação em LED, isso é legal. Aqui para o passageiro, vamos conferir, também exatamente a mesma coisa. Luzes centrais aqui, eu gostei e ao mesmo tempo não gostei. Por quê? Ela é touch, você consegue acionar bem fácil, até passando assim, por exemplo, ó. Então é realmente isso muito legal, mas ela é muito simples. Poderia ter algo um pouco mais detalhado aqui, com um porta-óculos talvez, algo nesse sentido. Mas pelo menos é em LED e é touch. Retrovisor é do tipo convencional, não é eletrocrômico. Aqui você tem alça de mão que volta suavemente, só não tem para o motorista. Os outros 4 tem, depois a gente mostra lá atrás, mas não tem ajuste de altura do cinto. E para falar da chave presencial, eu quero mostrar aqui de fora para vocês. Essa aqui é a chave, achei ela bem bonita, nome BYD, esse formato um pouquinho mais ovalado. Você tem trancamento e abertura das portas, abertura do porta-malas e a partida remota para climatização. O carro está aberto, vocês podem ver que os vidros também estão abertos. Vou fechar ele aqui, não sobe os vidros, infelizmente. Vou abrir de novo, até abrir a porta para não ter interferência. Vou segurar o botão de trancar. Também não fecha o vidro, tá? Se eu quiser fechar o vidro, então como que eu faço? Como ela é presencial, você tem esse botãozinho aqui. Então clicou uma vez, ele tranca, ou então ele abre, né? Depende da situação anterior do carro. Agora, se eu quiser fechar os vidros, eu tenho que estar com a chave próximo. Eu seguro aqui, mas eu tenho que segurar até o final, senão ele vai parar no meio. E depois ele não dá nenhum alerta, nem no pisca-alerta, nenhum alerta sonoro, para dizer que todos os vidros fecharam. Agora ele abriu porque o carro já estava trancado, então eu segurei, ele destrancou o carro e abriu os vidros. Poderia ter essa função na chave e poderia ser com apenas um toque, né? Segurar até o final é muito incômodo. E se você segurar o botão de abertura na chave, aí sim ele abre os vidros. Então por que não fechar os vidros pela chave também? Não dá para entender. Vamos testar a partida remota da climatização. Vamos segurar aqui, na verdade. Ó, ele piscou ali, então indica pra gente que a climatização já está funcionando. E a gente vê ali na multimídia que realmente o carro já está ligado. E escutem, ó. Dá para perceber que o sistema de climatização já foi acionado. E se dentro de 10 minutos após ligar a climatização você não fizer nada, não trancar, não abrir o carro, não desligar, ele vai desligar automaticamente o veículo. Uma outra coisa legal desse carro é que ele tem a tecnologia NFC, então você consegue configurar uma chave digital através do aplicativo BYD e depois basta colocar o seu celular aqui no retrovisor para ele abrir o carro para você. Então, se você não quiser utilizar a chave física, não tem problema. Você só precisa cadastrar isso no aplicativo da própria montadora. Vamos falar de lista de equipamentos? Vamos lá.
vou citar aqui os principais itens de série: chave presencial com partida remota, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampas, limpeza automática dos discos de freio, conforme eu expliquei para vocês, piloto automático convencional, sensores de estacionamento traseiros, 6 airbags, então são 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina, sensor de pressão dos pneus, 3 modos de condução, Sport, Neve e Eco, direção elétrica progressiva, volante multifuncional em couro com ajuste de altura, não tem de profundidade, painel de instrumentos com tela digital de 5 polegadas, faróis com função Coben Living Home, ou seja, quando você destranca o carro ele acende os faróis por um tempo, quando você tranca o carro também, sai do carro, ele também mantém o farol ligado por um tempo, e você regula isso aí na multimídia. Bancos em couro, ar-condicionado digital, faróis Full LED, incluindo aquela grade iluminada, sensor crepuscular, lanterna traseira de neblina em LED, vidros elétricos nas 4 portas, banco do motorista com ajuste de altura, tecnologia NFC no retrovisor, que dá para você cadastrar uma chave digital, lanternas traseiras Full LED, com exceção da seta, luzes de leitura aqui dentro também em LED, retrovisores elétricos com repetidores de seta em LED e luz de cortesia, rodas de liga leve aro 16 e freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold. Claro que tem também essa central multimídia com tela de 12.8 polegadas, ela é realmente muito grande, e ela traz o sistema ICS, que é o Intelligent Cockpit System, é o nome que a BYD dá para esse sistema, que inclusive eu achei bem rápido e com uma qualidade muito boa de definição de imagem. E essa central ela tem GPS nativo, vou mostrar para vocês o Navigation. Você tem inclusive postos de recarga que você consegue ver por aqui. Ele mostra também indicação de trânsito em tempo real. Tem conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Comandos de voz em português. Tecnologia OTA, que é On The Air, ou seja, você consegue fazer atualizações à distância através da nuvem. 3 entradas USB, sendo uma delas do tipo C. Karaokê, mas você precisa comprar um microfone à parte se você quiser utilizar essa função, mas o karaokê já vinha aqui, inclusive estava em evidências, não fui eu, mas bom gosto de quem escolheu. Sistema de conectividade inteligente, que você consegue comandar algumas funções através do aplicativo da BYD no seu smartphone. 6 alto-falantes, então um em cada porta, mais os 2 tweeters aqui na parte superior das portas, e câmeras 360 graus com projeção 3D. Vamos mostrar? Aqui ó, você tem o atalho, como eu falei, já abriu ali pra gente. Vamos então para as funções. Primeiro vamos mostrar o 3D. Eu particularmente não gosto muito porque dá uma distorcida na imagem, né? Então olha o cachorro como ficou estranho ali, ó. Mas você consegue ter esse auxílio se você preferir. E olha que interessante, eu piso no freio, ele mostra aqui a seta, ele também mostra inclusive a lanterna. Tudo ele é integrado. Vamos ver na dianteira, ó. Liguei os faróis, ele ligou ali, ó, a grade, a seta também. Muito interessante isso, né? E a gente tem aqui algumas funções. Posso tirar do 3D. Aqui a gente consegue deixar o carro transparente para você ver embaixo. Claro que não é uma imagem em tempo real, uma imagem gravada. Para desligar os sensores de estacionamento, projeção 3D como eu falei. E aqui as câmeras. Você tem a dianteira, a traseira, a lateral esquerda, dá para ver a roda bem suja, lateral direita, a dianteira mais angular, né, mais ampla, traseira mais ampla também, dá até para ver o tampa-placa do canal, e tem essa função que você consegue ver, além dessa Bird View, que é a visão de pássaro, que você olha de cima, você tem também as 2 câmeras laterais aqui para você ver. Muito legal essa câmera. A qualidade, pessoal, não é tão boa quanto a do Haval H6, mas para a categoria desse carro é sim uma ótima definição de imagem. E o interessante é que essas câmeras elas funcionam em qualquer velocidade. Geralmente os carros limitam, né? Você passa ali dos 20, eles já desligam. Esse aqui, se você estiver a 160 e quiser ligar, você consegue ver. Não recomendo porque distrai, mas você tem essa possibilidade. Vamos em definições para ver, ó. Você consegue colocar para ela ligar automaticamente entre 10 e 30 km por hora. E também a vista transparente da carroceria, que é aquela que eu acabei de mostrar para vocês. Basicamente é isso. No Haval tinha mais funções,
mas ainda assim, para esse carro nesse segmento, é uma excelente câmera. É um equipamento muito legal, você consegue alinhar bonitinho com a guia ali, olhando através delas. E eu só tenho duas críticas para fazer em relação a essa central multimídia. Primeiro que, quando você está no Android Auto, ela não gira, como eu falei para vocês, então você não consegue ampliar o mapa. Aqui no GPS sim, no GPS padrão. Aí ó, ele fica numa visualização um pouco mais ampla, digamos assim. Mas não dá para você fazer isso no Android Auto. Não entendi o motivo. Outra coisa, quando você entra no Android Auto, ele perde os atalhos que você teria, por exemplo, do ar-condicionado. Ó, você tem esses atalhos aqui do próprio Android Auto, mas a central multimídia é tão grande que poderia continuar com aquele atalho do ar-condicionado embaixo. Assim como acontece, por exemplo, no Volvo C40 que a gente testou. E aí resolveria esse problema de ter que ficar saindo do Android Auto para mexer em qualquer coisa. Sobre o sistema de som, eu gostei, são 6 alto-falantes. E para essa categoria é um sistema de som bem interessante, mas não impressiona, tá pessoal? Vamos mostrar então as funções dessa central. Bom, na tela inicial você tem aqui a navegação, o karaokê ou o rádio. Você tem ali sempre o horário também, né? O atalho para Android Auto. Aqui você tem, por exemplo, os comandos de voz. Vamos testar? Abrir janela do motorista. Não consegue controlar a janela, ok. Aumentar a ventilação do ar-condicionado. Aumentou, perceberam? Então funciona bem, tá? Eu sinto que no Ravo H6 o assistente de voz funcionava um pouco melhor, mas ainda assim tá tudo em português, então parabéns para BYD. Vamos lá para as funções. Você tem o assistente BYD que você consegue selecionar algumas coisas em relação a esses comandos de voz. Ele fala inclusive coisas que você pode fazer. Telefone, então para você fazer uma chamada se você quiser com seus contatos e tudo mais. Rádio, música. Então você tem aqui as mídias, né? Você pode inclusive trocar para rádio, pode colocar vídeo através do USB, cartão SD, configurações do som também. GPS já tem Spotify integrado, centro de mídia, que é basicamente a mesma coisa, tá? Que é o de música. Imagem do veículo são as câmeras 360 graus. Utilitários você tem aqui, ó, gestor de arquivos, então você consegue selecionar alguma coisa que você queira, por exemplo, de câmera, alguma coisa nesse sentido, ó. Claro que precisa estar alguma coisa conectada, como eu falei, né? Local você não tem nada, porque alguns carros da BYD tem câmera, mas esse aqui não. Álbum também é basicamente a mesma coisa, se você colocar fotos, enfim. Configurações do carro a gente já vai mostrar. Carregamento inteligente, você consegue programar uma hora para ele carregar, mesmo deixando ele conectado no carregador. Apple CarPlay, variedade, a gente tem personalizações, então você pode trocar o tema. Eu escolhi aquele ali, ó, mas você pode escolher qualquer um desses. E a imagem de fundo você também pode mudar entre essas daqui. E aqui acabou, tá? Aqui fica um atalho também para as configurações do carro, vamos lá. A gente tem configuração de internet, dados móveis, Wi-Fi, Bluetooth, que esse carro tem um chip embarcado. Sistema de som, você coloca o equalizador, também muda a questão de volume da multimídia, de comando de voz, enfim. Tela, você regula aqui o brilho, protetor de tela quando você desliga aqui a central. Eu deixei esse aqui, que eu acho mais bonitinho. Brilho do painel de instrumentos, gerenciador de versão e questões do sistema, gestão de apps também, armazenamento você consegue até mesmo se você quiser limpar o cache, e mais aqui você tem fuso horário, coisas nesse sentido. O ADAS, como esse carro não tem piloto automático adaptativo, nem esses sistemas de condução, só na versão Plus, aqui você consegue só desligar o controle de tração, o sensor de estacionamento ou acessar as câmeras. Em energia você consegue mudar a intensidade da regeneração, que você muda também por esse botão aqui de atalho, e como eu falei, mudar aqui o intervalo, que seria a autonomia, né? Padrão NEDC ou CLTC. Definições de carga, aquele carregamento inteligente você consegue acessar por aqui também. Como eu falei, para você travar o carregador ali. Quilometragem total, consumo médio nessa quilometragem. Tempo de condução você consegue resetar aqui, mas ele reseta do painel junto, tá? Curva de energia também você consegue reiniciar e ver quanto que você gastou mais, enfim. Configurações do veículo, a gente tem modo de direção. Então você pode deixar a assistência da direção um pouco mais confortável, um pouco mais esportiva, muda pouca coisa, tá? E a frenagem também, mais confortável ou esportiva, ela vai ficar mais sensível. Luzes e ambiente, a gente ajusta a altura elétrica dos faróis,
aquela função de como ele vem em home, como eu falei para vocês, você seleciona quanto tempo você quer que ela fique ligada. Ar-condicionado, aquilo lá que a gente já mostrou. Porta e janela, aqui você consegue desativar, por exemplo, aquela função que você fecha os vidros segurando o botão, mas não tem como ativar a da chave ou apenas um toque, tem que segurar até o final, como eu falei. Notificação seria aqueles alertas, né? Então aqui no transmissão inteligente a gente consegue ir para configurações e consegue desligar ou colocar o alerta, por exemplo, do cinto e tudo mais. Você regula tudo por aqui. Isso é interessante, tá? Aqui você consegue regular o aviso, você pode deixar como padrão ou da marca, até colocar a diferença do simulador de som do motor. A gente vai falar sobre isso no test drive. Lembrete de velocidade, então é aquele alerta para quando você passar a velocidade, se você preferir. E navegação reduz o volume de multimídia, também padrão em relação ao GPS, né? Em saúde do veículo você tem ali você consegue programar uma data de manutenção, algo nesse sentido. Posição para você trocar as pastilhas do limpador, redefinir a pressão dos pneus. Informação do veículo, você consegue perguntar para ele se está tudo certo aqui. Basicamente é isso. Puxando aqui em cima, você tem às vezes notificações, ou então ativar ou desativar o Wi-Fi, aquelas funções como se fosse um celular Android, tá? Você consegue mexer algumas coisas por aqui. E aqui embaixo você tem o botão de voltar, o Home. Esse aqui você abre as páginas que você estava utilizando anteriormente para você rotacionar a multimídia, e aqui você consegue dividir duas telas. Então você consegue, por exemplo, colocar aqui o Spotify e mais uma navegação aqui, por exemplo. Isso é bem interessante, mas não funciona com todos os apps, infelizmente. E aqui para você desligar a central, assim como nesse botão aqui embaixo. Na verdade, ele fica um pouco diferente aqui. O que vocês acharam dessa central multimídia? Gostaram? Eu gostei, com exceção da ausência de comandos físicos para o ar-condicionado, como eu falei para vocês. Vamos falar agora de um dos pontos mais importantes de todo o carro, que é o preço. Quanto custa o BYD Dolphin elétrico atualmente? Bom, hoje ele está tabelado em R$ 149.800, mas a partir de junho ou julho, o imposto dos carros elétricos vai aumentar novamente. O governo decidiu isso na troca de ano, né? Então já aumentou uma vez, vai aumentar ainda mais de novo e vai continuar aumentando depois de algum tempo. Então pode ser que o preço dele suba com esse aumento no imposto de carros elétricos importados. Então, atualmente custa R$ 149.800 na linha 2024 e, por enquanto, eles ainda estão entregando o Wallbox como brinde, mas eu não encontrei no site a potência do carregador. Provavelmente tem na faixa de 7 kW, que é meio que um padrão assim dos carregadores. E atualmente a BYD está oferecendo também 1 ano de seguro grátis pela Porto Seguro. Então ela está dando bastante benefícios, além já de um preço bem competitivo no mercado. Na conclusão, a gente vai comparar com os concorrentes. Você não tem opcionais para esse carro e até mesmo as pinturas são gratuitas. Você tem a Afterglow Pink, que é o rosa, né, com o interior Angel Pink. Eu acho exagerado, eu vou tentar colocar uma foto aí na tela para vocês. Tem o Sand White, que é um creme, é um branco meio creme, com o interior Boba Brown, que é um interior marrom, um pouco mais escuro, eu gosto bastante. Dolphin Grey, que é esse cinza com interior Mark Orange, que é um misto entre o preto, cinza claro e os detalhes em laranja. E você tem também o Dolphin Diamond, que seria o preto com o Boba Brown no interior, aquele marrom. Vamos falar também de garantia e revisões. Esse carro tem uma garantia de 5 anos ou 500 mil quilômetros, mas a bateria tem uma garantia de 8 anos sem limite de quilometragem, exceto para quem usa o carro para transporte de passageiros, para taxista, algo nesse sentido. Essas exceções costumam ter em todas as marcas, não há exclusividade da BYD. E como eu falei, também não pode receber reboque, tá? Mas as revisões acontecem a cada 20 mil quilômetros ou 12 meses, o que acontecer primeiro. Vamos lá para os bancos traseiros, conferir como que é o espaço interno do Dolphin. Já que nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, que eu particularmente acho bonito. Vamos conferir como que é o acabamento das portas. Aqui tá bastante sol, vamos lá. Plástico duro aqui em cima, aquele mesmo vinil, mas também um pouco mais duro da dianteira. Atrás também continua com o mesmo detalhe. Na verdade, a porta é igual em quesito acabamento, a mesma maçaneta
imitando aquela nadadeira do golfinho, né? Acabamento em plástico cinza, o mesmo couro com costura em laranja. A porta aqui também comporta objetos relativamente grande e essa outra região em plástico duro. O que muda é que não tem o Twitter como tem lá na frente. Só isso. Mas gostei do acabamento aqui atrás. O banco também, logicamente, continua com o mesmo acabamento. Apoio de cabeça para os 3 ocupantes, já que é um item obrigatório. Continua com aquele revestimento tricolor. Os bancos ele não tem ajuste de altura do encosto de cabeça, ele é fixo e ele tem esse detalhe vazado nos dois. 2 porta-celulares aqui, um porta-revistas. Isso ele tem dos dois lados, a gente consegue colocar bastante coisa aqui. Um porta-garrafas, que é um pouco inclinado, e uma entradinha USB do tipo A. Porém, não tem saídas de ventilação, a única coisa que pecou. E no teto continua com as alças de mão que voltam suavemente. Gostei da parte traseira, apesar de faltar aqui um apoio de braço também, bem que poderia ter. Agora, com entre-eixos de 2,70, como será que fica o espaço interno? Bom, eu tenho um pouco mais de 91 de altura, com o banco do motorista regulado confortavelmente para eu dirigir, é esse o espaço que sobra aqui atrás. Considerando o porte do carro, que ele é relativamente compacto, não chega a ser um hatch médio, eu gostei, viu? Sobrou um espaço aqui legal. Se for uma pessoa um pouco menor, consegue ainda colocar o banco um pouquinho para frente e já sobra um espaço bem considerável aqui atrás. Esse banco aqui do passageiro, ó, reparem o quanto ele está mais para frente. Olha o espaço que sobra aqui para mim. Então é bem bom o espaço interno do BYD Dolphin. Gostei bastante, me surpreendeu inclusive. Agora, e o espaço para a cabeça? Bom, sentar de forma um pouco mais ereta. Aí vocês podem ver que eu já tenho um problema. Com mais de 1,91 de altura, eu estou empurrando o teto. Eu tenho que sentar de forma bem mais deitada, digamos assim, para conseguir andar um pouco mais confortável aqui. Mas essa posição não é tão agradável para mim. Então, acho que o teto poderia ser um pouquinho mais alto para conceder um pouquinho mais de altura. Mas o espaço interno em geral é muito bom aqui no BYD Dolphin. Vamos para o porta-malas. Abertura elétrica, claro que é só abertura, a tampa não sobe eletricamente, mas dá um empurrãozinho aqui, ela termina de subir para você. Vamos lá, começando pela capacidade, não sei. A BYD infelizmente não informa nem em litros líquidos, nem em VDA, mas ele parece ter na casa de 300 litros ou um pouco menos. Talvez uns 280, 270, por aí, mas é pura especulação, tá pessoal? Porque a BYD, como eu falei, não informou. E você ainda tem um certo probleminha, que o carregador portátil, ele fica aqui ocupando espaço, né? Você não tem um lugar dedicado para guardar ele. Lembrando, esse é o carregador, vou até mostrar para vocês, que vem com a entrada normal para você conectar no carro, mas na tomada 220, tá? Esse é aquele carregador que vai demorar bastante para carregar, mas que você pode comprar como um acessório ou até negociar no momento de compra na concessionária para tentar levar ele como brinde. Serve em situações de emergência onde você não terá um wallbox ou então um carregador ultra rápido. Banco não é bipartido, ficou devendo isso. E aqui embaixo a gente tem um step, felizmente. Tem carros que não tem. Aqui ele é do tipo temporário, medida 125/90, aro 16. Pelo menos não é daquele tipo fininho. Então parabéns para a BYD. E aqui a gente tem macaco, triângulo e mais alguns nichos se você quiser guardar alguma coisa. Temos iluminação, não é em LED, mas é basicamente só isso. Faltou alguns ganchinhos aqui, né? A BYD achou que eu tinha falado com ela. E o fechamento, logicamente, da tampa também é do tipo manual. Vale a gente lembrar que o GWM Hora 03 tem capacidade de 228 litros, bem pouco. E o Kwid E-Tech até melhor, tem 290 litros. E vamos lá então, finalmente dirigir o BYD Dolphin 100% elétrico. Vamos fazer aquele percurso padrão aqui do canal GT Autos. Então vamos lá, começando aqui por esse volante que eu acho que tem um couro de boa qualidade. Ele deixa o carro mais gostoso de dirigir, vamos dizer assim, porque o volante é onde você está a todo momento em contato com o carro, assim como os bancos. E os bancos, inclusive, são bem confortáveis. A suspensão a gente vai ver já, inclusive testar a dinâmica dela para ver se ela é boa de curva.
Primeira coisa que eu tenho para falar é que esse carro ele produz um ruído externo que fica mais alto entre 0 e 20 km por hora e fica mais baixo entre 20 e 30. Acima de 30 ele desliga esse ruído, o que eu acho bem legal. Vamos ver a suspensão? Bem macia, né? Vocês escutaram barulho aqui, é do meu controle do portão e a chave aqui que tá jogando de um lado para o outro, tá? Não é do carro não. Inclusive, não percebi barulhos de acabamento com esse carro. Subindo aqui, a gente faz o primeiro teste de desempenho. Ó, metade aqui, ó. Mais ou menos metade do pedal e ele sobe bastante velocidade. Então esse torque quase instantâneo de 18.3 faz total diferença para o desempenho urbano desse carro, mas a gente vai testar melhor ali na frente. Agora, falando da direção, ela é bem leve, mesmo no modo mais esportivo. Isso não achei tão legal, porque já que ela tem duas calibrações que você pode escolher, poderia então ser um pouco mais rígida no caso do modo esportivo, né? Como vocês bem sabem, aqui a gente testa a dinâmica da direção, então vamos descer um pouquinho mais rápido, da suspensão, aliás, né? Ó, a gente vê que tem bastante rolagem de carroceria, viu, pessoal? Ó... E a direção ela não é muito direta, digamos assim, tá? Então não é um carro muito na mão, não é um carro gostoso para você fazer curva. Ele é um carro voltado para dirigir de forma tranquila e preferencialmente na cidade. Vamos passar aqui numa valeta, ó. Incrivelmente não raspou, pelo menos eu não escutei. Sinceramente eu esperava que ia dar uma raspadinha. Esse carro ele é relativamente baixo, ele tem só 12 centímetros de vão livre, mas eu acho até que esse número é um pouco pessimista, porque ele não raspa em nenhum lugar. Comigo não raspou nenhuma vez, e aquela valeta ali é bem profunda. A gente não passou tão devagar, viu, pessoal? Agora a suspensão, ó, muito conforto, tá? Essa é a proposta do BYD Dolphin. Então, se você quiser fazer curvas em velocidades mais altas, esse não é o carro para você. Os bancos são confortáveis, assim como a suspensão, então ele foca nessa condução mais prazerosa no sentido de bem-estar, né? De estar bem aqui dentro, não chacoalha tanto assim e tudo mais. Vamos falar um pouco de isolamento acústico. Na cidade é muito bom, não sei se vocês conseguiram perceber. Até porque esse carro é elétrico, então em relação à motorização, completamente silencioso, isso é muito agradável. E em relação aos barulhos externos também, até que ele filtra bem na cidade. Agora na estrada, a gente viu que em velocidades um pouquinho mais altas, aí entra bastante barulho de vento aqui na cabine, aí pode desagradar um pouquinho, tá? Ele ainda não é ruim para essa categoria, lembrando que ele é um elétrico praticamente de entrada no mercado atual brasileiro. Mas poderia ser um pouquinho melhor na estrada assim, no isolamento acústico. Se você quiser ver isso na prática, a gente fez um vídeo de viagem com esse carro, então é só você conferir o link daqui da descrição ou no canto superior direito. Agora, outra coisa que me incomodou um pouquinho é que a posição mais confortável que eu achei para eu dirigir, eu fico um pouco distante do volante. Eu queria deixar ele um pouquinho mais próximo de mim. Não dá justamente porque não tem um ajuste de profundidade. E a regulagem do encosto do banco eu não achei ela muito precisa, então é difícil você encontrar uma posição muito agradável para dirigir. Com o tempo você acha, mas se alguém pegar o carro e mudar um pouco essa posição, para você achá-la de novo é uma briga, tá? Mas em geral é um carro bem gostosinho de dirigir. De novo, nesse sentido de ser confortável, da direção ser leve, ser macia. Agora, uma coisa que eu tenho para falar, que é um ponto negativo, é que a suspensão traseira ela é tão macia que às vezes ela dá uma flutuada. O que eu quero dizer com isso? Você passa às vezes por uma lombada, uma valeta um pouquinho mais rápido, a suspensão fica descendo e subindo por um tempo até estabilizar. Então aqui ela fez quase nada disso, mas fez um pouquinho. Vamos testar o desempenho. Já botei aqui no modo Sport. Estamos aqui a 45, pé no fundo. Ó, o desempenho urbano a gente pode ver que é muito bom. Agora acima de 100 ele já começa a ganhar velocidade mais demorada. E ó, o isolamento acústico. Escutaram?
E ó, a suspensão mais molenga, a gente passa por esses níveis, você fica assim dentro do carro. Esse que é o problema. Se você quer acelerar, esse carro não é pra você. Apesar dele ter um bom desempenho na cidade, na estrada você vai sentir um pouco mais dessa falta de desempenho. E tem essa questão da suspensão que, como eu falei, não é o ideal para essas condições. Em geral, esse carro até me surpreendeu no quesito dirigibilidade, nessa questão de ser confortável. Eu imaginava que ele era macio, mas não que ele fosse tão confortável assim. Realmente impressiona. Isso é muito legal, até porque o elétrico ele é mais voltado justamente para a cidade, mesmo que a gente esteja falando de modelos acima de R$500 mil, por conta da autonomia, né? Na estrada você até faz algumas viagens, mas tem que se planejar muito bem, tem que perder muito tempo carregando o carro. Esse aqui não tem uma bateria tão grande assim, então você tem, logicamente, apesar do bom consumo, uma autonomia um pouco reduzida. Enfim, então o elétrico em si ele é voltado para a cidade e o BYD Dolphin principalmente. Suspensão de novo, ó. Ela não é barulhenta, tá? Ao contrário do Haval, por exemplo, que a gente testou, que ela não era tão dura, mas ela era seca. Ela fazia muito barulho, ela não amortecia com suavidade. Aqui, pelo contrário, tá? Ela faz o barulho normal de funcionamento que todo carro faz e ela amortece muito suavemente. Aqui, como eu estou no modo de regeneração Larger, assim que eu tiro o pé do freio, eu já sinto ele frear relativamente bastante. Por ser o modo Larger, eu achei que até frearia mais, mas ainda assim ele freia mais do que o modo convencional, né? E você costuma dirigir dessa forma. Eu não gosto do One Pedal, que aí realmente ele freia muito, mas esse aqui eu gostei do nível de regeneração desse carro. Vamos entrar um pouquinho mais rápido aqui nessa curva para conferir a suspensão. Viram que canta bastante pneu, né? Os controles aqui de estabilidade entram para segurar o carro, mas realmente dinâmica não é o forte do BYD Dolphin. Aqui a gente consegue conferir melhor a suspensão, porque essa rua aqui é bem desnivelada, né? Isso porque a gente está no bairro nobre aqui. Olha o conforto desse carro. Alguns barulhinhos aqui são mais de coisas minhas mesmo, que estão aqui dentro, não é nem de barulho de acabamento. Ó, agora esse que é o problema, a suspensão traseira é tão macia que ela te joga pra cima. Isso que não é muito legal, né? A suspensão flutuar incomoda um pouco. É um pequeno detalhe que é fácil da BYD corrigir. Inclusive os nossos amigos do lado Automais também apuraram que logo o BYD Dolphin Mini ganhará uma atualização na suspensão para o mercado brasileiro. Então acho que poderia mudar um pouquinho isso aqui também no Dolphin, ao menos na traseira. Dianteira até que tá tudo aqui, porque é mais pesado, né? Mais peso aqui na frente. E aí, será que vale a pena comprar o BYD Dolphin 100% elétrico nessa versão de entrada? Bom, vamos lá. Para a gente entender isso, primeiro vamos começar falando de alguns pontos positivos e negativos. Primeiro, os prós. Silêncio ao rodar, ele é um carro muito silencioso. Como eu falei para vocês, ele tem aquele ruído externo para alertar os pedestres, mas ele é tão baixo que de dentro do carro você nem escuta. Isso é muito legal. Também ponto positivo, o conforto, sem sombra de dúvidas. O acabamento, apesar de usar bastante plástico, é de excelente qualidade. O espaço interno para um carro dessa categoria é um espaço interno excelente. Economia também, ele não gasta muita energia. Custo-benefício em geral, ele entrega bastante, custando relativamente pouco. A central multimídia também é bem completa, bem grande, bem bonita. E também as câmeras 360 graus, que são um show à parte. E ainda posso citar o desempenho urbano. Esse carro tem um desempenho muito bom para você rodar na cidade. Na estrada já é um pouco diferente, por conta da potência e do torque um pouco limitado. Agora, os pontos negativos. Sem dúvidas, painel de instrumentos, além de pequeno, ele tem pouquíssimas funções. Suspensão traseira, que como eu falei para vocês, acaba dando uma flutuada em alguns momentos. A dinâmica do carro em si, como a suspensão é bem mais molenga, muito voltada para conforto, você prejudica a dinâmica, né? Então ele tem bastante rolagem de carroceria. Em alguns desníveis em altas velocidades, ele acaba te dando a impressão de insegurança. Então a dinâmica não é um ponto tão legal do BYD Dolphin. Posso citar também como ponto negativo a potência de recarga, que como eu falei é bem limitada, e a praticidade. O que eu quero dizer com isso?
faltam comandos físicos para o ar-condicionado, o painel tem poucas funções, não tem ajuste de profundidade do volante, do cinto, enfim, esses detalhes que eu mostrei para vocês ao longo dessa avaliação. A lista de equipamentos, ela é boa, mas quando a gente compara com o GWM Hora 03, que custa 150 mil reais, então a diferença ali de 800 reais, se eu não me engano, para esse carro aqui, ele tem uma lista de equipamentos muito mais completa que a do Dolphin, incluindo assistências à condução. Então a lista de equipamentos do Dolphin é um destaque com quase todos os concorrentes, mas se torna mediana em relação à Hora 03. E alguns equipamentos que eu senti falta aqui: limpador do vidro traseiro, bancos traseiros bipartidos, ajuste de profundidade do volante, faróis de neblina, ajuste de altura do cinto de segurança, tilt down no retrovisor, quando ele abaixa o espelho engatando a ré, e também iluminação para os bancos traseiros. Posso citar também a ventilação para os bancos de trás. Agora, para a gente entender se vale a pena ou não, a gente tem que comparar com os concorrentes, e são poucos aqui no Brasil, diretos mesmo, só um, que é o Hora 03. Mas a gente pode considerar também o Renault Kwid E-Tech, que custa R$ 99.990, e incrivelmente o Kwid já chegou a custar R$ 150 mil reais. Hoje em dia não custa mais por culpa desse carinha aqui, do BYD Dolphin. Há também dentro da própria marca o Dolphin Mini, ou seja, ele é um pouco menor, sim, também é mais barato, custa R$ 115.800. A gente tem o Caoa Chery iCar por R$ 120 mil reais, mas que é um carro muito pequeno, que eu acho que nem entra como concorrente. Jack EJS1 por R$ 126.900. E aí sim, o único concorrente direto desse carro, GWM Hora 03 Skin, por R$ 150 mil reais. Lembrando que o Hora 03 tem 171 cavalos, mesmo na versão de entrada. Mas eu acho que vale muito a pena você comprar o BYD Dolphin se você está procurando um modelo 100% elétrico com um bom custo-benefício. Ele é um carro bem equilibrado, embora a BYD possa corrigir alguns probleminhas que eu comentei para vocês. Às vezes nem problemas, mas alguns detalhes que poderiam ser melhores. A exemplo da suspensão traseira e da usabilidade do painel de instrumentos, chave presencial e ar-condicionado. Mudando isso, acho que seria um carro ainda mais competitivo, e são coisas fáceis de você alterar, principalmente para os chineses, que eles fazem modificação da noite para o dia, né? Então poderia rever isso aí. Com certeza o Dolphin é superior aos outros concorrentes, mas como eu falei, o Hora 03 entrega mais equipamentos e uma motorização mais potente, mesmo na versão Skin. Quando a gente testar o Hora 03, a gente consegue fazer um comparativo um pouco mais completo entre esses dois modelos. Mas certamente o Dolphin é sim uma excelente compra entre os modelos 100% elétricos. E é claro que eu não posso deixar de agradecer muito ao pessoal da BYD por terem emprestado o Dolphin para a gente passar aqui uma semana no canal. Somente por conta disso a gente consegue trazer conteúdos tão completos e detalhados para vocês aqui no canal GT Autos. Então fica o meu agradecimento a todo mundo da BYD.